Olá, muito obrigado por você estar aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Hoje nós vamos falar de culto de adoração. Você sabe o que é um culto de adoração? Sabe? Falaremos a seguir. Infelizmente, há muitos que são nascidos da carne e estão vivendo a carne nas denominação cristã. Não estão deixando que o Espírito de Deus venha renovar e estão fazendo culto para tudo que eles imaginam como sendo bom, sendo que a casa de oração, ela é um lugar a qual foi construído pela Igreja de Jesus Cristo, ou seja, pelos irmãos que lá estão. E esta casa de oração, ela foi consagrada para a adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, esta casa de oração é um lugar separado para adoração do Senhor, para ensinamento da palavra do Senhor, para podermos entrar na presença do Senhor. Não é lugar para fazer adoração a nada que não seja o nosso Deus. Existe adoração de todos os tipos em algumas denominações. Graças a Deus que existem denominação ainda fiel na palavra de Deus. Mas infelizmente, se você procurar e você encontrar lá, dentro dessas denominação, a igreja está minguando, porque há coceira nos ouvidos, como diz a palavra de Deus, que está levando os nossos irmãos para a denominação a qual estão trazendo este novo para dentro da casa a qual foi consagrada para a adoração. E a Igreja de Jesus Cristo, infelizmente, por esse comichão no ouvido, não está deixando que o Espírito de Deus venha renovar e dar entendimento para que elas possam saber que este tipo de adoração não é a verdadeira adoração ao Senhor Jesus. Vamos ler em João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não devemos deixar que as emoções da nossa carne ela venha adorar a Deus. Nós precisamos entender o que é ser santo, o que é ser separado, e isso vai nos dar a clareza do Espírito Santo de Deus para adorarmos a Deus. Precisamos adorar em santidade, precisamos entender o que é ser santo. E quando nós entramos a uma casa de oração, nós estamos ali junto com a Igreja de Jesus Cristo para render culto de adoração ao nosso Deus, o único Deus digno de toda honra e de toda glória. Vamos ver a palavra de Deus para que possamos entender. Vamos ler aqui em Lucas capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então nós estamos vendo aqui a palavra de Deus dizendo que nós devemos render culto somente ao Senhor. Infelizmente, há muitos rendendo culto a muitas coisas. Muitos estão rendendo culto ao ser humano. Estão levando para a casa de oração um culto de adoração a si mesmo, a animais, a objetos, a
tudo o que eles imaginam, eles estão levando para a casa de oração para render culto e deixando o verdadeiro culto no Senhor. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Vamos ler em Romanos capítulo 12 e o versículo 1, que diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então nós estamos vendo aí que devemos apresentar a Deus como sacrifício vivo, ou seja, nós, a Igreja de Jesus Cristo, nós devemos apresentar o nosso corpo mesmo, este corpo mortal, como um sacrifício vivo a Deus. E devemos entender que o nosso corpo, a qual habita o Espírito Santo, ele deve falar com Deus com o desejo de que o Espírito de Deus ele possa expressar aquilo que nós queremos apresentar a Deus como um culto racional voltado para o espiritual. Porque o homem ele não tem condição de se achegar a Deus. Ele precisa que o Espírito Santo de Deus ele possa estar fazendo com que o homem possa expressar os seus sentimentos. Mas para isso precisa que nós deixamos que o Espírito de Deus ele possa fazer vazão daquilo que nós devemos fazer em adoração. Porque se nós deixarmos o nosso corpo carnal falar, não tem como o nosso corpo se expressar para Deus. Precisa que o Espírito venha falar e falar daquilo que nós sentimos de verdade para Deus. Precisamos render para Deus o louvor e a adoração, porque Ele é santo, e para isso precisamos nos voltar para a santidade que há em nós. E não devemos confundir adorar a Deus e adorar demais coisas. Não devemos adorar nada além do Senhor nosso Deus. Precisamos entender isso, e muitos, por não entender, estão fazendo todo tipo de adoração dentro da casa de oração e achando que está rendendo culto de adoração a Deus. Para que nós possamos ser santo como Ele é nesta carne pecaminosa, então não tem como nós sermos santos no esplendor como Jesus, mas tem como nós buscarmos a santidade, buscarmos o conhecimento do que é santo e procurar andar em santidade, ou seja, separado dessas coisas a qual o mundo nos corrompe. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 11, versículo 36, que diz assim: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então nós estamos vendo que tudo que nós venhamos a fazer é para ele, por ele, porque nós precisamos render culto de adoração ao nosso Deus. Não deixe que nada venha atrapalhar você de estar rendendo a adoração a Deus. É pela misericórdia de Jesus Cristo, é pelo amor infinito de Deus que nós temos a liberdade de adorar o nosso Deus. E muitos estão deixando que coisas venham a atrapalhar esta adoração. Muitos líderes espirituais, por não estar andando mais pela palavra, não está buscando mais o que é ser santo, ele está corrompendo a palavra do Senhor, e infelizmente a igreja está cochilando e não está deixando que o Espírito Santo de Deus venha alertar, está sendo levado por esses ventos de doutrina, a qual não faz parte da palavra de Deus.
E quando você está adorando a Deus, você vai sentir uma presença diferente na sua vida. Você vai sentir dentro de você algo a qual você vai desejar sempre sentir, porque a presença de Deus nas nossas vidas é coisa maravilhosa. Somente quem já sentiu pode dizer. Infelizmente, existem pessoas que estão nas denominações adorando ao Senhor anos e anos e anos e nunca sentiram a presença de Deus. Isto é uma verdade, porque conversando com pessoas, você nota que elas nunca sentiram a presença de Deus. Por que que elas nunca sentiram? Porque Deus quer que elas não sintam? Não, é porque elas não dão o verdadeiro valor para a adoração a Deus. Muitos estão levando cultos de adoração que não é para o Senhor, infelizmente. E por não ver essas coisas, muitos estão morrendo na fé e deixando o verdadeiro evangelho da salvação. Portanto, vamos nos colocar na santidade para entender a voz do Espírito Santo de Deus. Só assim nós vamos chegar ao encontro de Deus em louvor, em adoração, e você vai sentir a presença de Deus e você vai desejar cada vez mais sentir a presença de Deus, porque só quem sente a presença de Deus pode dizer: é maravilhoso estar na presença do nosso Deus. Eu espero que você tenha entendido e até um próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.